amigo vascaíno, mercado da bola pegando fogo. O Vasco acertou com 4 reforços. Para quem disse que não vinha ninguém, vamos ver se esses reforços aí darão certo para a sequência do Campeonato Brasileiro. E o Vasco da Gama também, além da gente passar aqui quais reforços que estão acertados com o Gigante da Colina, a gente vai passar aqui para você, torcedor Cruz Maltino, uma negociação que impressionou geral. O xerifão Nino, aí ex-zagueiro do Fluminense, pode pintar aqui no Vasco da Gama. O Vasco com bala na agulha para poder fazer aquisições no mercado. Situação do Daverson está dando o que falar aí. Muitas coisas para a gente explicar para vocês. E com situações também de atletas se despedindo do Vasco da Gama às vésperas aí de um confronto direto contra a equipe do Corinthians no estádio de São Januário, no domingo às 16 horas. Peço a você que não é inscrito na nossa família, aqui no nosso canal, para você se inscrever. Venha integrar aqui a nossa família, venha fazer parte, tá? Você que não gosta do nosso canal, deixa o dislike aí, porque também é muito importante para que o YouTube possa fazer a avaliação do nosso conteúdo. Bora aqui para o vídeo. Pessoal, o Vasco da Gama hoje repetiu no coletivo com o Fernando Diniz a mesma escalação a qual o Diniz optou na goleada contra a equipe do Santos Futebol Clube. Vamos ver se o Diniz vai ter peito aí para manter esse time. Então, a dupla de zaga ali formada com o Lucas Freitas e também com o Hugo Moura improvisado, só que no meio-campo a gente vai ter o retorno do Jair, que estava suspenso, no lugar do Thiago Mendes, né? E o Vegetti, né, vai pegar um banquinho. Pelo menos nesses primeiros treinos aí da semana, a gente viu o Vegetti ficando como opção aí no banco de reservas. Vamos ver se ele vai repetir essa situação. Ainda tem o treinamento de amanhã, tá? O Vegetti muito questionado aí por conta da situação da mobilidade. Vamos ver se ele vai ter peito aí para colocar o DVD lá no ataque, perfeito? Mas o Vasco aí com 3 modificações. Bom, falando aqui sobre situação de saída de jogador, como vocês são conhecedores, sabedores, né? Isso é público, o João Vitor deixou o Vasco da Gama. Além do João Vitor, o Luiz Gustavo também deixou o Vasco. E hoje a gente tomou conhecimento que outro zagueiro poderá estar deixando o Vasco da Gama. E não me refiro aqui apenas ao Maurício Lemos, que possui propostas aí do Uruguai e da Argentina, não. Me refiro aqui ao Lucas Oliveira, jogador que foi contratado a peso de ouro, que jogava lá no Japão, que pertencia ao Cruzeiro, né? O jogador tem propostas aí para poder deixar o Gigante da Colina, o Lucas Oliveira, rumo ao Atlético Paranaense para jogar a Série B. Bom, agora a gente fala aqui sobre situações de mercado, né? O pessoal falou que não ia chegar ninguém, está chegando aos poucos aí. O Vasco basicamente já fez uma contratação para cada posição, perfeito, e a gente vai atualizar aqui para vocês. Ô, Laureano, o que está acertado no momento? Nessa segunda janela aí, segundo semestre, o Vasco trouxe o Thiago Mendes, o Vasco oficializou a contratação do Carlos Andrés Gomes, que já está inscrito no BID e vai jogar, vai ser opção no banco de reservas contra a equipe do Corinthians em São Januário. Teremos também a situação aí já muito bem desenvolvida do Robert Renan,
jogador que está fechado com o Vasco da Gama aí, fazendo exames médicos, o Robert Renan, que vem como opção aí para a zaga, para o lado esquerdo da defesa Cruz Maltina. E o seguinte, né, o Robert Renan, atleta do Zenit, aí uma aposta, baita aposta que o Vasco da Gama está fazendo. E o quarto jogador, hoje aí o Vasco sacramentou, é o Matheus França, que para mim, desses aí, a melhor contratação no momento é o Matheus França, jogador aí que era da base do Flamengo, né? E que a gente sabe do potencial dele. É um jogador que vai fazer total diferença aqui no Vasco da Gama, que vai tirar aí o peso das costas do Felipe Coutinho. Essas negociações já estão aí sacramentadas, né? Basicamente, né? Um volante, um zagueiro, um meia e um ponta, né? Agora a gente vai passar outras situações para vocês aí de mercado que a gente tomou conhecimento, tá? Primeira situação, o Admar Lopes, ele voltou para a Turquia. Eu estou falando para vocês, o Admar foi e voltou para a Turquia hoje. O Admar que foi à Inglaterra, voltou para a Turquia. E a situação é a seguinte, né? A situação do Cuesta, ele foi para a Rússia, né? Ainda não foi apresentado oficialmente, mas está indo para a Rússia, mas existem outras opções de mercado lá, como é a situação do Léo Duarte, que é um jogador que o Pedro Paulo gosta por demais do Léo Duarte. E também a situação do Gabriel Paulista, tá? E por falar no jogador do Besiktas aí, tá bom? A gente coloca aqui a situação do volante Onaná. São contratações que ainda estão pendentes. E como o nosso Admar Lopes voltou para a Turquia, ele foi lá para desenrolar a situação do Matheus França na Inglaterra, é porque vai ter jogador desembarcando aqui no Rio de Janeiro, que inclusive aí o seu Lloyd pode ser transferido lá para a Turquia, o Epispor, clube lá da Turquia. Para não ficar só nas minhas palavras, coloco aqui para vocês que o Admar Lopes saiu na hora do almoço aí, o Admar Lopes está na Turquia em busca de acertar com os zagueiros, tá? Por falar em zagueiros aí, o Vasco oficializou hoje uma proposta para o zagueiro Nino, isso mesmo, Nino do Fluminense, formação que também veio lá do canal Atenção Vascaínos. O mesmo procurador do Nino é o procurador aí do atleta Matheus França. O Nino está com um probleminha com o filho dele, quer retornar ao Brasil, está pondo uma pressão para retornar ao Brasil e o Vasco fez uma proposta milionária. O dinheiro que o Vasco colocou lá no Carlos Cuesta, o Vasco está disposto a colocar para trazer o atleta do Zenit, né? Vasco que acabou de fazer uma negociação lá com o Zenit, né? Trazendo o nosso bravo Robert Renan, mas um jogador do Zenit pode pintar aqui, que é o Nino, perfeito? A gente está colocando aqui para vocês a informação do jornalista Flávio Dias, tá? E hoje surgiu aquela situação do Deivinho, tá? Deivinho deixou o Fortaleza, quer vestir a camisa do Vasco, quer retornar ao gigante da colina aí, tá? E a gente aguardando a situação do atleta aí e Koné também. Então, cara, a situação está se desenvolvendo aí, a tendência é que o Vasco ainda traga 3 reforços aí para a sequência dessa janela que acaba no dia 2 de setembro, perfeito? Na parte da noite, a gente vai falar aqui na nossa live sobre a situação da recuperação judicial que teve um indeferimento do MP. Na parte da noite, a gente vai falar sobre isso, tá? Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!